o Alê chega pra falar um pouquinho desse retrospecto ruim do Coxa diante do Santos. Diga aí, Alê. De volta aqui ao Bate Pronto Curitiba para falar mais desse duelo de hoje à noite. Curitiba e Santos, Santos e Curitiba, jogo na Vila Belmiro, 9h30 da noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só faltam 10 jogos, o Curitiba 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se recusa a jogar a toalha, mas em situação muito complicada no Campeonato Brasileiro de 2023, com uma queda iminente para a segunda divisão do ano que vem. E aí, trazer o retrospecto desse confronto para vocês, e se for contar os números, a situação do Coritiba fica ainda mais complicada. O Coxa, na história, jogou contra o Santos fora de casa 22 vezes, foram 16 vitórias do Alvinegro Praiano, 4 empates e apenas 2 triunfos do Alviverde do Alto da Glória. Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, a matemática melhora um pouquinho, porque as 2 vitórias foram no Brasileirão. Mesmo assim, são 3 empates e 15 derrotas fora de casa pela competição nacional. Tem 2 confrontos também da Copa do Brasil, que foi quando o Coritiba venceu o Santos, inclusive pela última vez, no ano passado, terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de ida no Couto Pereira, um amasso do Coritiba, né? Uma partida muito boa de Aleph Manga e companhia, mas apenas 1-0 no placar, e depois na volta o Santos meteu 3 em São Paulo e aí acabou passando de fase na Copa do Brasil do ano passado. No Campeonato Brasileiro, ano passado o Coritiba perdeu as 2 partidas para o Santos, e este ano um empate por 0-0 no Couto Pereira, um jogo ainda com o Antônio Carlos Zago, muitas vaias por esse treinador. Enfim, o Coritiba aí tendo uma série de insucessos quando o assunto é jogar contra o Santos. A última vitória em cima do Alvinegro Praiano foi em 2016, portanto há 7 anos no Brasileirão, 21ª rodada, o Coritiba fez 2-1 jogando em casa, em cima do time paulista, de virada, né? O Ricardo Oliveira saiu na frente, aí Kleber Gladiador e Iago Dias já nos momentos finais garantiram a virada do Coritiba lá em 2016. E a última vitória fora já faz 12 anos, Campeonato Brasileiro de 2011, o Coritiba venceu por 3-2 o time de Ganso, Neymar e Borges. O Borges marcou 2 vezes, o Santos ficou à frente do placar também 2 vezes, e aí o Coritiba conseguiu reagir com Jesse, Marcos Aurélio e Léo Gago. Lembrando que o Santos teve 2 expulsos naquela partida, e aí o Coritiba conseguiu se aproveitar também da superioridade numérica e venceu o jogo fora de casa. O retrospecto é muito ruim, mas o Coritiba não tem muito ao que se apegar, né? Precisa pontuar desesperadamente no Campeonato Brasileiro para tentar ainda fugir do rebaixamento neste ano. A gente sabe que a situação está muito complicada, mas é um adversário direto e o Coritiba precisa vencer de qualquer maneira hoje à noite na Vila Belmiro. Será que vai conseguir? A gente vai descobrir a partir das 9h30 da noite, que é o horário que a bola rola no estádio Vila Belmiro, TT. E o histórico não ajuda. O que o Coritiba tem que fazer, Dalk, pra tentar. E assim, já falo que é justamente o que eu tava falando ontem. Esse jogo, falei hoje até no RN aqui com a Rafa Moron. O jogo de hoje é muito mais importante pro Santos do que pro Coxa. Porque pro Coxa já era, né? Caixão e tal. Agora, pro Santos pode valer um caminhão, né? Eu acho que assim, o Coxa, enquanto tiver chance matemáticas, não tem como largar, não pode largar. Até por respeito, né? A camisa, ao torcedor que sempre comparece no estádio. Só que, e aí que tá o ponto que talvez hoje possa ser positivo, né? Tá sendo difícil times que estão na parte de baixo da tabela jogar em casa. Até times que estão na parte de cima. Ontem a gente viu o Atlético no segundo tempo levando, de certa forma, um sufoco, e com os erros o Atlético estava sendo vaiado. O Bragantino, que tá voando na segunda posição, perdeu pro Galo em casa. Então. E daí, nesse caso, o Santos vem de um 7-1. Se o Coxa, por um acaso, faz 1-0, a Vila Belmiro vai virar um inferno. Porque a torcida do Santos é extremamente exigente, né? E esse ano é um ano do falecimento do Pelé, no final do ano passado, claro. Imagina o Santos cair para a segunda divisão justamente nessa temporada, né? E tá fazendo força para isso. Ganhou uma sobrevida com algumas vitórias e agora tá numa situação complicadíssima, né? Leva um 7-1, a maior goleada do Campeonato Brasileiro nessa temporada, e o Coritiba vai como franco atirador. Pro Coxa nada mais vale, a não ser uma vitória. E o Santos encara o Coritiba e depois encara o Corinthians, né?
que é outro confronto que a gente pode considerar direto, porque o Corinthians está ali com 36 pontos, a 6 da zona de rebaixamento, ainda corre um certo risco. Ganhou uma sobrevida ontem, né, o Corinthians? Exatamente, conseguiu, né, reagir na competição. Mas o Santos é um time muito frágil, né? Eu acho que corre o risco, obviamente, de cair para a segunda divisão mesmo lutando, mesmo diante de cenários assim que acaba tendo que arrancar ponto de onde der, né? O Coritiba, por outro lado, precisa de muita coisa para conseguir deixar a zona de rebaixamento. O Santos pode deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, né? Tá com 30 pontos ali, tá um pontinho do Goiás. O Coritiba tem 20, tá a 11 pontos para deixar a zona de rebaixamento. Quer dizer, o caminho do Coritiba é muito mais complicado, né? Cheio de pedras, ele precisa engatar uma sequência de resultados, torcer contra os outros adversários que estão ali no bolo. Então muita coisa precisa acontecer, muita combinação, tudo precisa dar muito certo para realmente o Coritiba conseguir escapar do rebaixamento. Mas obviamente que a instituição, o clube, a comissão técnica, os jogadores precisam fazer o seu dever e lutar até o final, mesmo que o Coritiba tenha chances remotas de escapar, né? E eu acho que tem que ir pra lá justamente com esse espírito, sabe? De você defender a camisa que tá vestindo, de você suar e pensando realmente nesse torcedor que apoiou o ano inteiro. O Coritiba, a última vez que venceu o Santos lá, foi, como o Alê trouxe ali no destaque, foi o Santos de Neymar, né? Em 2011, há muito tempo. Depois foram 6 derrotas e 3 empates. Aquele time que conseguiu, inclusive, uma sequência fenomenal, né? De vitórias seguidas, entrou no livro dos recordes e tudo mais. Eu inclusive, era repórter nessa época e cobri boa parte dos jogos do Coritiba. Aquele Coritiba do Jesse, Marcos Aurélio, Léo Gago, né? Jogadores saudade. Que eu acho que ficaram na memória do torcedor mesmo, né? Porque fizeram história e realmente conseguiram, dentro de todas as limitações financeiras, porque é diferente, né? A realidade do Coritiba naquela época para a realidade do Coritiba hoje. É um time que começa a receber investimentos e consegue ter pretensões de formar um time mais encorpado, mais experiente, né? Então, deu muito certo, né? Aquele time que foi formado e que conseguiu ser regular, né? Durante o ano. Então, o momento que o Coritiba vive é completamente diferente. Nós estamos já entrando em novembro, então o torcedor tá calejado aí 2023 inteiro, desde o Campeonato Paranaense, que o Coritiba ficou abaixo do que se esperava, né? Deixou muito a desejar. Foi um ano de muitas mudanças, eu acho que isso impacta também, né? Obviamente que nem todas as contratações vão dar certo, mas a esperança é justamente que o Coritiba consiga ir ajustando, né? Todas essas transformações que está sofrendo de uma forma positiva, que comece, né, daqui a um tempo realmente dar resultado e finalmente fazer com que esse time consiga permanecer na Série A nos próximos anos, né, quando realmente tiver aí uma equipe muito bem formada, pessoas que entendam muito bem de futebol para fazer as contratações de uma forma mais certeira, né? Sem tanta margem de erro. É claro que nem sempre isso vai ser 100%, mas realmente o Coritiba, eu acho que nesse momento tem que ir com essa cabeça, né? De lutar, de ser um time corajoso, ousado. E no lado do Thiago Kozlowski, que já está há algum tempo também no clube, né, que certamente também, apesar de ter ali também as suas falhas, porque as escolhas dele também, né, acabam refletindo nos resultados em campo, mas eu acho que ele também tem que tentar fazer algo diferente nessa reta final, né? Porque o Coritiba não tem muito o que perder. E eu não digo trocar jogadores, mas tentar talvez ser um time mais ofensivo mesmo, jogando fora de casa, porque não tá funcionando ser cauteloso nem fora nem dentro, né? Porque o Coritiba tá tropeçando aonde tem o grande apoio do seu torcedor.
E um detalhe, o Santos chega hoje a 2.400 jogos na Vila Belmiro, né? Tá buscando aí a força do torcedor, como a gente falou durante a semana, os ingressos já estão esgotados. E o técnico Marcelo Fernandes vai ter força máxima para a partida de hoje. Tá voltando o goleiro João Paulo, o meia Jean Lucas e o atacante Soteldo, os 3 que cumpriram suspensão e retornam. Então vai ter força máxima para esse jogo de logo mais. É a base do Santos, né? Eu falei, inclusive, no primeiro bloco sobre isso, porque o o Santos vai estar com os principais jogadores, né? Não foi... Eles não estavam nessa derrota histórica aí de 7-1. Até tem 2 perguntas aqui no chat, né? O Guilherme Dantas tinha perguntado se a gente achava que deveria alterar a formação, fazer loucura, teste e tudo mais. Cara, eu, pra ser bem sincero, assim, eu não acho tanto, porque Curitiba conquista as vitórias contra o Atlético e contra o Atlético Mineiro da mesma maneira que é derrotado contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que se treina dessa maneira, se já desempenhou bem dessa maneira, eu não vejo como ficar fazendo loucuras. E outra, acho que o problema pra mim é qualidade. É qualidade do elenco mesmo, né? Eu acho que não tem nem margem pra fazer tanta loucura, né? Mas a gente passou um programa inteiro elogiando o Bianchi, aí depois o vai Bianchi mal, mal, entendeu? É isso mas se você for ver... A culpa é de vocês. Zicaram o Bianchi. Se vocês forem ver... Por isso que eu não vou falar de ninguém. Jana, mas é igual o filho. Você vai elogiar na hora. Dá os errado. momentos bons do Coxa são com o Bianchi bem. E quando o Bianchi cai de rendimento, o Coxa vai mal, né? Não tô jogando a culpa no Bianchi, pelo amor de Deus, né? Mas tô querendo dizer que é meio que um padrão, segue-se um padrão. E o Marcos Vinícius Gusto perguntou, dá o que Maurício Antônio ou Reinaldo joga? Eu acho que vai ficar entre Thalisson e Jean ainda, né? A única coisa confirmada é a volta do Henrique, né? Aí vamos depender da situação. Ele já tinha jogado no último jogo. Da e o Maurício Antônio segue fora. O Thalisson, né? O Maurício Antônio segue fora. O Reinaldo tá no banco. Mas o Reinaldo, pelo que tinha falado até no último jogo, ele nem tinha tanta condição assim, né? Ele foi no banco meio que por uma emergência, né? Eu acho que então, é o mesmo caso do Thalisson. Eu acho que ele não tá 100%, né? Sim. Se ele estava com uma virose... Participação do Fábio M. Se o Curitiba for a Santos com a mesma formação, com apenas 2 atacantes, não vai ter chance. Tem que atacar o Santos com a torcida irritada para que a torcida se volte contra o time. Se ficar lá atrás já era, concorda? Mas é que o Coxa não joga com 2 atacantes. O Coxa tem 2 atacantes de ofício, mas o Marcelino Moreno joga com um ponta, assim como o Robson. E se você for pegar, o Robson volta pra ajudar muito mais a marcação do que o próprio Marcelino Moreno. Né? Então o Coxa joga num 4-3-3. Eu acho que no ataque não tem como mudar, né? Porque assim, as opções que tem estão abaixo. Exatamente. E realmente não tiveram sequência pra trazer essa confiança pro treinador também de realmente dar resultado. Mas eu acho que o Coritiba pode ser um time de um pouco mais compactação ali no meio, porque no último jogo deu muito espaço, foi mais uma vez essa falha, né? Teve, né, essa e se você dá espaço para um time que vai te atacar, não tem, né? E também errou muitos passos também, né? Acho que essa demais. questão de falhas individuais ali parece contra que o Cuiabá principalmente, contra o Palmeiras nem tanto. Um contagia o outro com as falhas. Então acho que não dá pra errar desse jeito. Até o Renato Gaúcho ontem, né, falou que o Coxa não merecia ter perdido pro Palmeiras, né? Mas é aquela coisa, né? O Coxa contra o Palmeiras jogou bem, só que pegou um time com muito mais qualidade. E tá tudo bem, né? Claro. Agora, o problema são outros jogos. É o que eu sempre falo. O Coxa não tá sendo rebaixado porque perdeu pro Palmeiras em casa, porque perdeu pro Grêmio fora, porque perdeu pro Flamengo em casa, né? O Coxa, porque perdeu pro Bragantino. O Coxa tá sendo rebaixado pelas derrotas que vem tendo contra adversários diretos. Bahia, Cuiabá, quando não ganha do Santos, quando não ganha do Vasco, quando não ganha do próprio São Paulo em casa, quando leva perde pro Inter, tendo feito um ótimo primeiro tempo e não conseguindo fazer gol. Do Vasco, né? Exatamente. 4 do Bahia. Então, esses são os pontos. O problema é que quando o Curitiba toma, ele toma muitos gols, né? Ele toma, parece que o time se sucumbe, né? Se desestabiliza. Essa questão emocional, eu acho que também acaba pesando, claro, além das limitações técnicas. Gabriel Neves dizendo que o Curitiba é um time limitado. Dos 8 que estão no meio de campo, 7 são volantes. O Curitiba treinando com os próprios reservas. Lógico que vai treinar bem. Agora, quando enfrenta um time bom, o Curitiba sofre. Marcos Vinícius Gusso dizendo
que o João Paulo é muito bom, ele até complementa. Pena que os jogadores não estarem nem aí pro Coritiba desde janeiro. E fala que o Santos vai querer se redimir depois de levar 7 contra o Internacional. Um abraço pro Gabriel Neves. Ele tinha falado que queria um boné da KTO também. A galera tá pedindo um boné teu aí. Alô, vamos ver se... Furlan, Alô, Furlan! Alô, Vinícius Furlan. Alô, vamos ver Traz se a coleção Vamos fazer um 2024 sorteio da já. KTO também, um kitzinho da KTO, cara. Vamos dar uma cobrada lá no povo da KTO, com E certeza. uns presentes pra gente também. Eu também eu quero mais um boné, inclusive. Eu também Uma quero camiseta. mais um. Cara, você acredita que não posso lavar? Meu boné tá todo sujo, não posso lavar porque só tenho ele. Preciso de outro boné da KTO. E a questão, assim, de treinar com os reservas, naturalmente, né? Todo mundo só treina com seus reservas, né? Mas sim, o Coritiba... É que o treino muito mais impactante vai ser o treino de movimentação, né? Não especificamente aquele 11 contra 11, não é uma situação assim. É o treino de movimentação, a correção da movimentação, automatizar cada movimento que o jogador tem que fazer dentro de campo e principalmente o estudo do adversário, né? Então não é questão de qualidade ali do treino, e sim entender o que o adversário tá fazendo e você se posicionar para que isso aconteça, né? Esse é o mais importante. E daí, natural que no jogo fique mais fácil, entre aspas. Óbvio que todo mundo vai ter o seu individual para fazer algo diferente do que está estudado, mas os treinamentos geralmente seguem um padrão.